Olá, estudante, seja bem-vindo à Universidade Metropolitana de Santos, Núcleo de Educação à Distância Unimes Virtual. Sou o professor Alexandre, estou com vocês no componente curricular Projeto Integrador 2. Lembrando que esta web aula tem o intuito de trazer um pouco mais de conhecimento àquele já disponibilizado no ambiente virtual de aprendizagem e corroborar com vocês. Também é uma oportunidade onde nós possamos integrar os nossos conhecimentos. Vocês poderão assistir esse vídeo e, em caso de dúvidas, poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagens. Eu busco responder o mais breve possível. Projeto integrado, ele também é um projeto científico. E como todo projeto científico, ele deve ser enriquecido com conceitos. Esses conceitos devem ser abordados e realizados de acordo com as normas técnicas da graduação. Hoje, nós utilizamos as normas técnicas da ABNT, da Associação Brasileira de Normas Técnicas. E hoje vamos falar um pouco sobre essas normas, sobre a configuração mínima para se estabelecer um projeto científico. Então, como eu disse a vocês, hoje, o que se utiliza é a BNT. E nós temos, dentro da BNT, algumas características específicas que você deverá buscar e abordar. Por exemplo, a BNT NBR 10.522/2002, ela especifica as características exigíveis para a apresentação de citações em documentos. Quando nós fazemos referência a uma obra já escrita, em autores que já foram tratados em determinado assunto, é preciso que essa, transcrição seja realizada na forma de citação, com a devida referência. E a BNT, ela garante que essa referência seja feita de acordo com o que preconiza a legislação para que não incorra em plágio nesse processo. Então, essas referências normativas, por exemplo, você poderá encontrar na BNT informações sobre a documentação, sobre a elaboração, sobre as referências, sobre a abreviação, na descrição biográfica, bem como toda a relação procedimental para que você possa realizar, né, aquela citação, aquela referência, de acordo com o que a norma técnica nos impõe. Então, para iniciarmos qualquer trabalho científico, seja o seu TCC, seja o seu projeto, nós temos uma configuração inicial básica, que é a seguinte: você lá no seu arquivo, você irá escolher o papel no tamanho A4, as margens superior e esquerda você vai configurar em 3 centímetros, as margens inferior e direita 2 centímetros. Todo o texto deve vir justificado. Então, essa é a nossa configuração inicial. Você configurou, inicialmente o seu documento, já podemos começar a parte da digitação. Para a digitação, nós vamos escolher a fonte e o espaçamento. A fonte que nós preconizamos é a fonte tamanho 12 da Arial. Citações com mais de 3 linhas, notas de rodapé, dados internacionais de catalogação na publicação, legendas e fontes das ilustrações e tabelas, entretanto, essas devem aparecer em tamanho menor e uniforme, geralmente 10. Então, fonte Arial 12 para todo o texto e essas exceções na fonte 10. O espaçamento. Todo o trabalho deve ter seu espaçamento de 1,5 entre linhas. Entretanto, referências deverão ter espaços simples e separados entre si por um espaçamento duplo. As citações longas deverão ter também espaçamento simples e também deverá vir na fonte
menor, 10. Então, essas são as exceções. Então, com relação à fonte Arial 12, as exceções 10. No caso do espaçamento, todo o trabalho, espaçamento e meio entre linhas, com exceção das referências, que será espaçamento simples, e da citação direta longa, ok? Então, essas terão espaçamento simples. E por que que nós devemos realizar citações? Então, as citações, né, elas devem ser realizadas para você poder trazer conceito daquilo que já foi abordado por alguns autores e que muito debateram sobre o assunto. Então, quando eu falo em citações, o que que eu devo pensar? Eu devo pensar, elas podem ser numa língua em que eu traduza? Eu posso utilizar expressões latinas? Em que ordem devemos citar os autores de um documento? Podemos citar o organizador de um documento? Citações diretas devem sempre estar entre aspas? Podemos citar informações verbais? Estes são alguns, né, alguns exemplos de dúvidas que ocorrem quando nós vamos realizar citações. Não sairemos daqui expert, mas algumas dessas dúvidas serão sanadas nessa web aula. Primeiro, abordamos a parte de configuração inicial, para podermos iniciar o nosso projeto no nosso arquivo digital. Agora que já sabemos como iniciar o nosso texto, eu vou explicar para vocês o que são citações. Citações são ideias retiradas dos textos lidos e servem para dar a fundamentação teórica para os trabalhos acadêmicos e científicos, comprovando a fonte das quais foram extraídas. Então, quando nós trazemos, né, uma ideia de um autor que já publicou, seja em livro, seja em artigo, nós devemos fazê-lo na forma de citação. Ou seja, a citação é uma menção de uma formação, de uma informação extraída de outra fonte. Então, nós estamos trazendo uma informação de outra fonte para o nosso texto e, para tal, devemos fazê-lo na forma da BNT com a devida referência. Nós estamos referendando, nós estamos tornando o nosso trabalho científico, nós estamos tornando o nosso projeto científico. E por que fazer citações? A citação ela serve para dar credibilidade e fundamentação ao trabalho científico. Ele afina o nosso projeto. Serve para fornecer informações a respeito dos trabalhos desenvolvidos na área de pesquisa. Ou seja, você vai buscar em nichos, em temáticas daquilo que você deseja abordar. Então, se eu vou realizar o meu projeto e vou abordar o tema demonstrações contábeis, eu vou buscar autores que falam sobre demonstrações contábeis. Se eu vou buscar os conceitos de empresa, eu vou buscar autores que falam sobre empresa. E, além disso, serve para fornecer exemplos dos pontos de vista semelhantes ou não sobre o assunto de sua pesquisa. Então, eu vou buscar nos autores a confirmação daquilo que eu desejo me aprofundar. Então, se eu desejo abordar, né, um plano de negócios, eu vou buscar em autores a confirmação daquilo que eu aprendi como plano de negócios e verificar se essas ideias se aproximam ou se distanciam. Se se aproximam, beleza. Se distanciam, eu vou buscar em outros autores para ver por que que a minha ideia estava equivocada ou não. Se aquele autor, né, abordou um conceito que não estava de acordo com os demais autores. Então, a proposta é que eu busque mais de um autor para realizar o meu trabalho. Então, é um trabalho de pesquisa. Então, eu tenho que pesquisar ali no mínimo três autores
para tratar daquele assunto. E quais são os tipos de citações que existem? Hoje nós vamos abordar a citação direta, e na citação direta nós temos a citação com até três linhas, também considerado citação direta curta, e a citação com mais de três linhas, também chamada de citação direta longa. Nós temos a citação indireta e a citação de citação. Você consegue também, né, na web, muitas explicações de como realizar citação, citação direta, citação indireta, citação de citação. Então, é sempre bom nos aprofundarmos na pesquisa. A citação direta, como o próprio nome diz, ela é realizada de forma direta, ou seja, é a transcrição ou cópia de um parágrafo, frase ou uma expressão usada por um autor, trazendo as mesmas palavras do autor original, com a indicação da fonte consultada. Então, se eu estou trazendo as mesmas palavras, eu devo conservar grafia, pontuação, incoerências, eventuais erros de ortografia e concordância. Então, eu vou trazer na forma em que foi consultada. Então, a citação direta é uma cópia, é uma transcrição da fala do autor, respeitando tudo aquilo que ele escreveu. A citação com até três linhas deve ser inseridas no texto entre aspas duplas. Aqui já temos um caso em que utilizaremos as aspas, com indicação do sobrenome do autor, ano, volume se houver e número da página entre parênteses. Então, nós vamos trazer aqui o sobrenome dos autores, ou autor, o ano, o volume se houver e o número da página. Então, no nosso exemplo, nós temos aqui Cruz e Ribeiro, são dois autores. Entre parênteses, 2004, página 176, afirmam que. Aí eu abro aspas duplas, né? Aqui eu tenho reticências entre colchete, quer dizer que eu estou pegando um trecho da frase, né? Então, ela tem algo que vem anteriormente a ela, mas que não é necessário para complementar nossa ideia. Uma citação textual uma citação é textual quando há transcrição literal do texto de um autor. E aí, citamos a nossa ideia, confirmando aquilo que estávamos trazendo como verdade até agora. Então, observem que tudo aquilo que foi falado até agora, Cruz e Ribeiro, né, confirmam. E essa é a ideia da citação, trazer luz, trazer confirmação para aquilo que nós estamos, né, idealizando como certo no nosso trabalho. Outro exemplo, Solomon's Amphile, aí entre parênteses, 2009, volume 2, página 405. Então aqui já temos a presença do volume. Então, ano, volume, página. Afirmam que, abre aspas, os químicos estão se aproveitando da adaptabilidade natural do sistema. Percebam que os químicos o os está em maiúsculo. Por quê? Eu estou transcrevendo o parágrafo na íntegra. Lembra que eu tenho que conservar tudo aquilo? Então, se houver palavras, artigos em maiúsculo, esses deverão ser copiados, transcritos igual foi. Uma outra forma também de eu fazer a citação é trazendo a referência ao final. Então, nós temos aqui, ó, houve sol e grande sol naquele domingo de 1888. E meu, o Senado voltou à lei que a regente sancionou. Ali eu tenho reticências entre colchetes, então quer dizer que havia um período após, mas que não é necessário para complementar a ideia. E aí eu abro parênteses. Assis vírgula, ano, vírgula, volume, vírgula, página. Percebam que quando a referência vem ao final, o sobrenome vem todo em caixa alta. E é todo dentro.
dos parênteses. Então, dentro do parênteses, nesse caso, irá o sobrenome, o ano, o volume, se houver, e a página. Já a citação direta com mais de três linhas também é conhecida como citação direta longa. Devem ser destacadas com recuo de 4 centímetros da margem esquerda, com letra menor, lembra que eu falei Arial 10? Que a do texto utilizado, sem aspas, com espaçamento simples entre linhas. Então, aqui nós temos o exemplo. Percebam que é uma citação com mais de três linhas, ela não vem entre aspas, né, ao contrário do que ocorre com até três linhas. Então, a bibliografia visa apresentar ao leitor a documentação citada ou consultada relacionada com o tema abordado, proporcionando um referencial bibliográfico para um eventual aprofundamento do tema ou para uma revisão do trabalho. Essa é uma citação de Tachizawa Mendes, de 2009, página 59. Então, aqui nós temos dois autores. Quando temos dois autores, os sobrenomes vêm em caixa alta e é separado por um ponto e vírgula, e aí, vírgula, o ano da obra, volume se houver, e o número da página. Outra forma de você realizar uma citação direta longa é também chamando essa citação. Aí você vai ter que ter uma frase que você chame essa citação. Então, essa frase pode ser uma frase de acordo com Tachizawa e Mendes, e aí sim, como eu estou chamando, entre parênteses só vai dar o ano, o volume, se houver, e a página. Afirmam que. Aí eu trago, né, a citação com recuo de 4 centímetros, letra menor, tamanho 10, espaçamento simples. Percebam que tudo isso pode ser encontrado nas normas técnicas. A citação indireta, ela é a transcrição da ideia de um autor, usando outras palavras, conservando em si o sentido original do texto. A ideia. Não se utilizam aspas, a indicação das páginas consultadas é opcional. Então, ao contrário da citação direta, que era uma transcrição cópia, eu vou fazer um juízo daquilo que foi escrito, conservando a ideia, mudando as palavras. Um exemplo aqui. Com efeito, Sordier-Lütke, que são os autores, entre parênteses, 2009, página 322, lembra que a página é facultativa, mas não é errado utilizar. Defendem a avaliação institucional participativa, AIP, como uma alternativa para se potencializar a adesão dos agentes da escola a projetos de qualificação do ensino. Contudo, né, nós temos aqui um outro exemplo, né, de citação, onde a referência está ao final. Toda a ciência utiliza inúmeras técnicas na obtenção de seus propósitos, quaisquer que sejam os métodos ou procedimentos empregados. É uma citação de Marconi e Lakatos, no ano de 2007. Então, neste último exemplo, nós não utilizamos a página. Citação de citação. A citação de citação é quando nós utilizamos uma citação a qual nós não tivemos acesso ao texto original. Então, neste caso, eu utilizo o termo em latim chamado apud, que quer dizer citado por. Deve obedecer ao mesmo critério de citação direta ou indireta. Aparece na lista de referência apenas o trabalho dos autores citantes e não, né, dos citados. Então, no exemplo aqui, nós temos Paulino et al., outra expressão em latim, et al., entre outros, quer dizer que existem mais de um autor, mas eu não preciso citá-los. 2003, Apu de Andrade. Então, citado é o Andrade, né? E é este que nós vamos colocar na referência. Em 2010, num trabalho de 2010. Então, o trabalho do Paulino, entre outros, de 2003, citou Andrade, né, de 2000, no trabalho de 2010. Ressaltam que o tipo de suplemento depende da composição química do pasto. Na referência, então, nós teremos aqui Andrade, Eunice Maia D.,
Seminário e o manejo dos recursos naturais, que é a referência original. Uma proposta de uso adequado do capital natural, Fortaleza, imprensa universitária, Universidade Federal, né, do Ceará, de 2010, 396 páginas. Então, aqui nós já temos uma configuração que é utilizada na referência. Então, o sobrenome sempre vem em caixa alta, o último, depois da vírgula, ele vai vir o nome e o prenome, tudo aquilo que vem antes do último nome. O título ele será em negrito. Após os dois pontos, não é necessário negritar. Aí você vai colocar a cidade onde foi impresso, a imprensa, edição, se houver, o ano da obra e o número de páginas. Um outro exemplo. Um texto é citado para ser interpretado ou para dar apoio à interpretação. Percebam que ele está vindo na forma da citação direta com até 3 linhas, mas você está citando um outro autor. Então, Eco, né, 1983, página 121, citado por Kochi, né, em 2009, na página 147. Então, o citado, quem está citando, né, é o Coche. Então, na referência virá o Coche. José Carlos, Fundamentos da Metodologia Científica, Teoria da Ciência e Iniciação à Pesquisa, 28ª edição, a cidade de Petrópolis, editora Vozes, no ano de 2009, 182 páginas tem esta obra. Aqui eu tenho outras referências, outros exemplos de referência. Então, nós temos uma referência aqui de livro físico, Queiroz, essa, o nome, tudo aquilo que vem depois sobre o sobrenome também poderá ser abreviado com ponto. O Primo Basílio, 25ª edição, Rio de Janeiro, editora Ediouro, ano de 1878. Nós temos também com mais de um autor, Ades, L, ponto e vírgula, Querbaui, RR. Quando haver mais de um autor, eu vou separá-los entre ponto e vírgula. Análise sobre o comportamento de compras, quinta edição, São Paulo, editora USP, ano 2002. Nós também temos referências de internet. Então, eu trago aqui o lead da reportagem. TCC não é mais obrigatório segundo a portaria do MEC. Ele é do site UOL, disponível no endereço eletrônico e acesso em tal data. Isso para garantir que nessa data o link era ativo, ok? E nós chegamos ao final da web aula de hoje. Espero que ela seja de grande valia a todos vocês. Caso tenha restado dúvidas, vocês poderão me encaminhar via caixa de atendimento ou caixa de mensagem, ok? Por hora, fiquem com Deus e até uma próxima.